E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e hoje a gente vai resolver algumas questões sobre o tema visto na aula passada. Na verdade, gente, eu fiz uma mistura de algumas questões sobre a evolução, mas principalmente sobre a formação de novas espécies, certo? Então vamos lá. Gente, na aula passada a gente falou bastante sobre a formação de novas espécies. Eu dei um exemplo, alguns exemplos para vocês que acredito que vocês tenham até abusado, né? Mas é só assim para aprender. E agora a gente viu como é que funciona a formação de uma nova espécie. Isso é muito importante a nível pessoal. Mas a gente tem que ver também como que isso pode ser cobrado em questões, certo? Primeira questão. Foi o naturalista inglês Charles Darwin, em sua obra intitulada A Origem das Espécies, que sugeriu que a evolução é um processo de divergência. A gente já falou sobre divergência evolutiva, né? Onde espécies semelhantes seriam descendentes de uma única espécie que teria existido no passado a partir de um ancestral em comum. Vale lembrar, gente, que a teoria da evolução do Charles Darwin, ela fala bastante sobre a ancestralidade comum, ou seja, todos os seres vivos que a gente tem hoje, quanto mais você volta no tempo, mais esses animais, esses seres vivos, né, eles vão ficando iguais. Por quê? Porque eles têm uma ancestralidade em comum, ou seja, eles partiram de um mesmo ponto, certo? Podemos afirmar corretamente que a especiação, no geral, inicia-se quando, letra A, acontece a troca de genes entre duas espécies diferentes ocupantes de um mesmo espaço, não isoladas geograficamente. Gente, a letra A é simplesmente absurda. Quando você tem o processo de especiação, primeiro de tudo é o quê? É o isolamento reprodutivo. Duas populações que vivem em ambientes completamente diferentes, certo? Letra B. Não ocorre troca de genes entre duas espécies, mesmo que não haja isolamento geográfico. Gente, primeiro de tudo, como assim não ocorre troca de genes? É obrigatório a troca de genes, tá? É na hora da troca de genes que você pode ter mutações ou recombinações genéticas, tá bom? Então, só pelo começo da letra B já dá para eliminar ela. Letra C. Quando ocorre a troca de genes entre duas populações que coexistem em um mesmo espaço, não isoladas geograficamente. Gente, seguinte. Na aula passada eu falei sobre isolamento geográfico. Só que pode ser que essas duas populações elas voltem a se unir. Quando elas voltam a se unir, gente, elas podem cruzar entre si ou não. Se elas cruzarem entre si, você não tem um isolamento reprodutivo, portanto, você não tem a chamada especiação, ou seja, a formação de uma nova espécie, tá bom? Agora, quando você tem duas populações que estão separadas, mas por algum motivo elas voltam a se unir, e aí elas têm uma preferência na hora do acasalamento, você tem o chamado isolamento reprodutivo. E se você tem o isolamento reprodutivo, você tem a formação de uma nova espécie, certo? Essa é a diferença aí. No caso da letra C, gente, a falou aqui não isolada geograficamente. Já tá absurdo também, tá? Porque principalmente você tem que estar isolado geograficamente, tá? Então só nos restou a letra D. Você tem uma especiação quando há uma troca de genes entre duas espécies. Quando você tem essa troca de genes entre duas espécies tornando-se restrita em virtude do isolamento geográfico delas, certo? Então, primeira questão, alternativa D, ok? Alternativa D. Segunda questão, em algumas regiões brasileiras existem exemplares de Euphorbia heterófila, uma planta daninha bastante prejudicial à lavoura de soja e que pode ser resistentes a herbicidas. E tá aqui, essa daqui é a Euphorbia heterófila, ou também chamada em algumas regiões de amendoim bravo, ou em outras regiões chamada de leiteiro, tá? Se após alguns anos, presta atenção nisso aqui, se após alguns anos não existir mais fluxo de genes
entre plantas suscetíveis e resistentes a herbicidas dessa espécie, então ocorrerá. Gente, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, pessoal, que você não tem mais um fluxo de genes entre essas plantas, ou seja, elas não estão mais trocando genes entre si, ou seja, elas não estão cruzando entre si. E se elas não estão cruzando entre si, há o quê? Há uma preferência reprodutiva, ou uma preferência de acasalamento. E quando você tem isso, você tem o quê? Um isolamento reprodutivo, tá bom? Então, segunda questão, alternativa letra D, certo? Tranquilinho, né? Terceira questão, sobre as diversas raças de cães, vale lembrar, pessoal, que é sobre essas raças de cães, que eu até esqueci de falar para vocês na aula passada, tem na página 230 a chamada seleção artificial, né? Como o homem interfere diretamente ali no cruzamento de cães para a formação de novas raças, tá bom? Então, e aí fica para vocês aí depois dar uma lidinha para entender mais como funciona, página 230 do nosso livro. Então, sobre essas raças de cães, pode-se dizer que, letra A, pertence todas a uma mesma espécie, originada pela hibridação de espécies ancestrais diferentes. Gente, hibridação, híbrido é o quê? É estéril, tá? Então, já não vou nem seguir aqui na letra A. Letra B, vale lembrar, gente, só perdão aqui. Na biologia, toda regra tem uma exceção. Na verdade, algumas regras, né? Algumas regras têm uma exceção. Então, você pode sim ter animais híbridos, né? Fruto do cruzamento de duas outras espécies que possa ser fértil, tá bom? Mas isso daqui é uma exceção. Isso daqui vocês só vão precisar se preocupar no ensino médio. Letra B. Há diferentes espécies originadas de uma mesma espécie ancestral. Gente, seguinte, raça não pertence a espécies diferentes, tá bom? Então, quando você tem, por exemplo, raças de cães, todos os cães, gente, são da mesma espécie, tá bom? Então, por isso que a letra B está errada. Letra C. Há 3 espécies diferentes que englobam, respectivamente, os cães de porte grande, médio e pequeno. Gente, vamos lá. Se você tem esses tipos de cães aqui, tá? Essas 3 espécies, elas podem cruzar entre si? Podem. Elas podem gerar descendentes? Podem. Mas esses descendentes não serão o quê? Não serão férteis. Então, a letra C está errada justamente por isso, porque as raças de cães, primeiro de tudo, as raças fazem parte de uma mesma espécie, primeiro de tudo. Segundo, por mais que você tenha espécies diferentes de cães, se eles cruzarem, eles não vão poder gerar descendentes férteis, o que não é isso que a gente vê no dia a dia, né? Então, letra C está errada. Letra D. Existe uma única espécie cuja diversificação em raças ocorreu pela seleção artificial. Tem dedo do homem ali na formação de novas raças de cães. E é o que eu falei para vocês, que está localizado na página 230 do nosso livro, né? Como o homem interfere diretamente na formação de novas raças. Certo? Então, terceira questão, alternativa D. Quarta questão. Gente, essa quarta questão é muito maravilhosa. Ela abrange diversas coisas aqui. Então, vamos lá, vamos com calma. A origem das espécies está baseada nos processos evolutivos. Assinale a alternativa correta que relaciona o processo evolutivo com a sua característica. E como processos evolutivos a gente tem convergência adaptativa, irradiação adaptativa ou divergência adaptativa ou divergência evolutiva, certo? Você tem hibridação e você tem especiação. O que é cada uma delas? Gente, quando a gente está falando de convergência adaptativa, lembra lá da aula da semana passada. Na semana passada a gente viu que convergência adaptativa ou convergência evolutiva fala sobre populações de espécies diferentes vivendo em ambientes semelhantes
podem desenvolver as mesmas adaptações novas como resultado da seleção natural, certo? Isso daqui é convergência adaptativa. É quando você tem espécies diferentes, que aí é o exemplo clássico que eu dei, né? A asinha da borboleta e a asa da ave. Eles são de espécies diferentes, eles estão em ambientes semelhantes, eles estão adaptados a esse novo ambiente, só que eles não têm um ancestral em comum. Isso é convergência adaptativa. E radiação adaptativa, que a gente viu na aula passada? É quando você tem o surgimento de novas espécies originadas a partir de um ancestral comum e que ocupam diferentes ambientes ou nichos. Exemplo, professor, dei na aula retrasada para vocês. A pata do cavalo, a asa do morcego, o braço do ser humano. Se você vê de um ponto de vista anatômico, gente, são muito parecidos. E o que significa? Significa que são de espécies, ou eles partiram de um ancestral em comum, certo? Prosseguindo aqui. Hibridação. O que é hibridação? Hibridação é quando surge uma nova espécie a partir do cruzamento de duas espécies diferentes presentes no mesmo local, tá? E eu até falei para vocês, gente, que essa espécie, ela pode ou não ser fértil, mas a probabilidade dela não ser fértil é muito alta, né? Que eu até dei o exemplo para vocês do cruzamento de alguns equinos, certo? Então, hibridação é isso. É quando surge uma nova espécie a partir do cruzamento de duas outras espécies diferentes. E este indivíduo híbrido tem uma probabilidade muito, muito alta de ser estéril, certo? E por fim, a gente tem aí a letra D, que é a especiação. O que é especiação? Especiação é quando surge uma nova espécie a partir do isolamento geográfico de populações de uma mesma espécie, certo? Então, a resposta vai ficar mais ou menos assim. O A é o 3, o B é o 1, o C é o 2 e o D é o 4. Essa daqui é um pouco complicada, mas ela abrange diversos temas, certo? É uma das questões mais completas que a gente vai ver na aula de hoje. Quinta questão. Qual a condição inicial básica para que ocorra o processo de formação de raças? Vale lembrar que raças fazem parte de uma mesma espécie, tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar aqui sobre os processos evolutivos que a gente viu na aula passada, as etapas de formação de uma nova espécie. Primeiro de tudo, isolamento geográfico. Depois do isolamento geográfico, seleção natural. Depois da seleção natural, formação de raças. Depois da formação de raças, isolamento reprodutivo. E por fim, você tem a formação de uma nova espécie, tá bom? Então, gente, é o seguinte, a condição inicial para o processo de formação de raças é o quê? É o isolamento geográfico. Tanto para a formação de raças, quanto para a formação de novas espécies, o critério inicial é o isolamento geográfico, tá bom? Isso aqui é muito importante. Então, quinta questão, letra B. Tranquilinho aqui, né? Sexta questão. Na borda norte e na borda sul do Grand Canyon habitam duas populações de esquilos com diferenças morfológicas marcantes que, em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de intercruzarem, ou seja, de cruzarem entre si. Vamos entender o que a questão está falando. Tá, você tem aqui o Grand Canyon. Na borda norte, você tem uma espécie de esquilo, e na borda sul, você tem outra. E a questão também diz o seguinte, se não tivesse essa barreira geográfica, eles não seriam capazes de se intercruzarem. O que isso significa? Significa que já houve um isolamento reprodutivo, certo? E aí, continuando, as duas populações constituem, e aí tem um espaço, diferentes devido principalmente a ou ao, e aí tem um espaçozinho. Então vamos lá, gente. Eu vou logo aqui para a alternativa correta. A alternativa correta vai ser letra C. Essas duas populações, pessoal, elas constituem raças, tá bom? Elas constituem raças diferentes devido principalmente ao isolamento geográfico.
na verdade, deixa eu ver bem, aqui está como alternativa C, mas eu acredito que seja, na verdade, a alternativa B, porque se duas espécies ali, elas não são capazes de se intercruzarem, ou seja, já ocorreu o isolamento reprodutivo, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a formação de novas espécies. Então, o gabarito dessa questão está a letra C. Mas vamos deixar como letra B, tá bom? Justamente por conta do que eu falei para vocês. Já que essas duas populações elas não se cruzam entre si, o que significa? Significa que já houve um isolamento reprodutivo. E aí, tendo isolamento reprodutivo, a gente tem a formação de uma nova espécie. Então, o que caracteriza que esses esquilos são de espécies diferentes. Então, eu acho que a sexta questão é a letra B. Mas eu vou deixar para vocês aí darem uma pesquisada, né? Então, sexta questão, alternativa B ou C. Então, vamos lá. Sétima questão. Leia as afirmativas. Os membros de uma população natural de uma mesma espécie se cruzam livremente. Tá? Então, você tem aqui uma população natural de uma mesma espécie se cruzando livremente. Normal. 2. Subespécies, ou seja, raças de uma mesma espécie são separadas por mecanismos de isolamento reprodutivo. Então, você tem aqui uma raça de uma mesma espécie que foram separadas por um mecanismo de isolamento reprodutivo, ou seja, já tem uma preferência de acasalamento entre essas duas raças. 3. O isolamento geográfico das populações de uma mesma espécie pode levar à formação de novas espécies. Então, vamos lá, gente. O que está certo aqui? A primeira está corretíssima, tá? Porque quando você tem membros de uma população natural de uma mesma espécie, eles se cruzam livremente, tá? Você ali não tem um isolamento reprodutivo. 2. Subespécies de uma mesma espécie são separadas por mecanismos de isolamento reprodutivo. Na verdade, gente, quando a gente tem subespécies, essas raças, elas ainda não passaram pelo isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo seria a próxima etapa na formação de uma nova espécie, tá bom? Então, a 2 está falsa. 3. O isolamento geográfico de populações de uma mesma espécie pode levar à formação de novas espécies. Perfeito, gente. Você tem aqui uma espécie, uma população, né? Essa população, por algum motivo, ela ficou isolada geograficamente. E a partir do momento que você tem isso, esse é o passo inicial que leva uma espécie a formar outra, tá bom? Então, 1 está correto, a 3 também. Então, sétima questão, alternativa correta, letra C, tá bom? Alternativa, letra C. Oitava questão. Em consequência do aparecimento de uma barreira geográfica, duas populações de uma mesma espécie ficaram isoladas por milhares de anos, tornando-se morfologicamente distintas uma da outra. Letra A. Como se explica o fato de as duas populações terem se tornado morfologicamente distintas no decorrer do tempo? Então, vamos lá, pessoal. Você tem aqui uma espécie, né? Uma população. Essa população, ela se dividiu por conta de uma barreira geográfica. Essa barreira geográfica, gente, pode ser um rio, pode ser uma montanha, pode ser, no exemplo que a gente viu dos esquilos, pode ser o Grand Canyon, tá? Então, elas ficaram isoladas uma da outra. Como elas estão vivendo em ambientes diferentes, a seleção natural ela vai atuar de forma o quê? Diferente, né? Então, ao longo de milhares de anos, como a questão falou, gente, esses indivíduos vão sofrer mutações, tá? Isso é muito comum, a mutação ela é muito comum entre diversos seres vivos, tá bom? E por conta dessas mutações, gente, essas espécies vão ficar submetidas a critérios específicos de seleção natural. Professor, por que específicos? Porque eles estão vivendo em ambientes diferentes. Se eles estão vivendo em ambientes diferentes, a seleção natural ela atua de formas completamente diferentes, certo? Já a gente vai ver como ficaria mais ou menos a letra A. Vamos partir para B. Cite duas situações que podem ocorrer no caso de as populações voltarem a entrar em contato pelo desaparecimento da barreira geográfica, né? Vamos imaginar que você tinha duas populações de coelhos em duas partes do rio, e aí esse rio vai e seca, né? E aí as espécies de coelhos elas voltam a se juntar. Em que situação se considera que houve especiação? Então vamos lá, gente. Quando você tem o isolamento geográfico
ou seja, duas populações que ficaram separadas e elas podem voltar a se unir. Se elas voltarem a se unir e se cruzarem entre si, não houve isolamento reprodutivo. E se não houve isolamento reprodutivo, você não aconteceu ali o processo de especiação, ou seja, formação de novas espécies, certo? Agora, a outra situação que pode ocorrer é que, vamos novamente do coelho, você tem duas populações de coelhos e tem um rio no meio, esse rio seca. Esses coelhos voltam a viver juntos, certo? E aí, esses coelhos, eles têm como é que eu posso chamar? Uma preferência de acasalamento. Ou seja, eles só vão querer cruzar entre si, um vai querer, enfim, né? O que vivia nessa região do rio aqui vai querer cruzar somente com o que vivia nessa região do rio, e o mesmo vale para o outro. O que aconteceu aqui? Aconteceu um isolamento reprodutivo. Se tem isolamento reprodutivo, a próxima etapa é o quê? É o processo de especiação, ou seja, formação de novas espécies, certo? Então vamos ver como é que ficaria mais ou menos a resposta de cada uma delas. A letra A ficaria o seguinte: no decorrer do tempo, cada população apresentou mutações aleatórias, tá? A gente vai lembrar que essas mutações aqui, a menos que o ser humano haja sobre ele, né? Porque aí já vai ser a seleção artificial. Essas mutações, gente, elas são aleatórias, tá? E após essas mutações, essas populações serão submetidas a critérios específicos de seleção diferenciada. Por quê? Porque vivem em ambientes diferentes. Você pode imaginar, gente, que a seleção natural, ela atua nos polos, no polo sul e no polo norte do nosso planeta, de uma forma diferente de como atua, por exemplo, na floresta amazônica. Por quê? Porque são ambientes completamente diferentes. As características que são vantajosas no Polo Norte ou no Polo Sul, muito provavelmente não serão vantajosas também na floresta amazônica, certo? Então é isso aqui que a gente chama de seleção natural diferenciada. Isso é a letra A. Letra B. Duas populações podem realizar cruzamentos entre si gerando descendentes normais e férteis, que foi como eu falei para vocês, né? Que essas populações podem se juntar e aí podem cruzar entre si. E aí, se esses descendentes forem normais e férteis, aqui não caracteriza uma especiação, ou seja, a formação de uma nova espécie. Outro exemplo é quando eles não se cruzam, ou seja, no caso de não se cruzarem, não vão gerar descendentes férteis. Isso sim caracteriza um isolamento reprodutivo. E se você tem isolamento reprodutivo, você tem o quê? Especiação, certo? Então, é isso. Nona questão. Apesar do acúmulo dos estudos sobre a evolução dos seres vivos e de uma série de evidências coletadas desde a época de Darwin, observa-se uma onda de posicionamentos contrários a teorias evolucionistas. Em vários estados dos Estados Unidos, e em um estado do Brasil, por exemplo, foi incluído o ensino do criacionismo por decisão governamental. Vale lembrar, gente, que o criacionismo é quando você tem um ser divino responsável por basicamente tudo o que acontece no universo, certo? Um dos professores que ensinará o criacionismo em uma dessas escolas brasileiras afirmou: tenho certeza de que minha avó não era macaca. Tá? É uma notícia do Ciência Hoje, de outubro de 2004. No entanto, gente, a gente já falou sobre isso na aula passada. A evolução, ela não fala que o ser humano veio do macaco. O que ela fala? Que o macaco, ou que o ser humano, e mais especificamente o chimpanzé, eles têm um ancestral em comum. E a gente até falou sobre o hominídeo arde, certo? No entanto, a partir dos estudos da evolução dos primatas, em particular, podemos afirmar que, letra A, macacos se originaram tanto na América quanto na África, assim como os humanos, o que reforça a hipótese da existência de um ancestral em comum. Vamos aqui para a letra B. Vamos deixar essa daqui em stand-by. Humanos e macacos têm o mesmo ancestral, uma vez que o tamanho do cérebro dos macacos é muito próximo do tamanho do cérebro dos humanos. Na verdade, gente, primeiro de tudo, o tamanho do cérebro nem tem tanto a ver, mais ou menos, com a ancestralidade. Mas o cérebro do ser humano, gente, é muito maior do que o do macaco, tá bom? Vale lembrar, gente, que nesse caso aqui,
tamanho do cérebro não necessariamente significa inteligência, tá bom? Por exemplo, o cérebro do golfinho é maior do que o do ser humano. E o ser humano é mais inteligente, né? Se você considerar inteligente, é um ser inteligente como um ser que destrói o meio em que vive, a gente pode ver, né? Então, nesse caso aqui, o tamanho do cérebro dos macacos, na verdade, não é tão próximo do tamanho do cérebro dos seres humanos, tá? Letra C. Geneticamente, alguns macacos são muito próximos dos seres humanos, que eu até falei para vocês, dei o exemplo do bonobo, tá? Que aí alguns genes podem ter compatibilidade de até 99,6% com o DNA do ser humano. Então, geneticamente, eles podem ser próximos a seres humanos. Isso daqui, gente, o que se considera como uma evidência em termos de ancestralidade comum. Quando a gente fala em ancestralidade comum, a gente fala fisiologicamente, morfologicamente, mas principalmente geneticamente, tá bom? Então, nona questão, alternativa letra C. Por que não é letra A, professor? Os macacos originaram-se tanto na América quanto na África, assim como os humanos, o que reforça a hipótese de existência de ancestralidade comum. Gente, isso daqui, na verdade, não tem absolutamente nada a ver, tá? Você pode até ter tido ali alguns seres humanos e alguns macacos que coexistiram, né? Que eles se desenvolveram numa mesma época, mas isso daqui, gente, não é uma hipótese de existência de ancestralidade comum, certo? Vamos ver o que diz a letra D. Humanos e macacos têm um ancestral em comum, pois em regiões de origem apresentam hábitos alimentares muito semelhantes. Nem tanto, né, gente? Você não vê um macaco comendo fast food. Assim como você não vê alguns seres humanos não se alimentando tanto de frutas. Então isso aqui, gente, simplesmente esses hábitos alimentares não têm absolutamente nada a ver, né? Então, nona questão, alternativa C. Vamos para a última questão do nosso semestre. Essa daqui, gente, é uma questão maravilhosa. Então, vamos respondê-la com calma. Na natureza, a grande maioria dos gafanhotos é verde. No entanto, uma mutação genética incomum e pouco conhecida chamada eretrismo provoca a alteração na produção de pigmentos, o que resulta em gafanhotos cor-de-rosa. Descobertos em 1887, esses gafanhotos raramente são encontrados. Tá aqui o exemplo do gafanhoto, né, gente? E, ó, detalhe, ocorreu aqui o quê? Uma mutação genética. Vamos ver se essa mutação é para o bem ou para o mal da espécie. Gafanhotos de cor rosa são raros por quê? Vamos lá. O gafanhoto vive onde, gente? Ele vive em locais que tem plantas. E plantas são o quê? São verdes. E ele é verde, essa coloração verde, ele faz com que ele como se fosse uma camuflagem para predadores, né? Você tem ali um gavião passando próximo a uma árvore, e aí tem um gafanhoto verde e um gafanhoto cor-de-rosa. E o gavião, gente, ele vai perceber nitidamente o gafanhoto rosa. Por quê? Porque ele se destaca entre as folhas. Enquanto o gafanhoto verde, por conta da cor dele ser muito a mesma, né, da folha, ele pode se camuflar, tá bom? Então, dito isso, vamos ver qual é a alternativa correta. Letra A. A mutação reduz a variabilidade genética na população dos gafanhotos, prejudicando a seleção natural do indivíduo cor-de-rosa. Gente, essa daqui não tem nada a ver. Essa mutação ela não reduziu a variabilidade genética. O que aconteceu? Aconteceu que esse indivíduo aqui, ele não está apto ao ambiente onde vive. E aí, se ele não está apto, os predadores vão fazer o quê? Vão se alimentar dele. E se eles se alimentarem desse gafanhoto cor-de-rosa, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir se reproduzir. E se ele não conseguir se reproduzir, ele não vai passar essa característica para os seus descendentes, o que vai tornar essa população de gafanhotos cor-de-rosa cada vez menor, certo? Até serem extintos, ou não, né? Letra B. Concorrem por alimento com os gafanhotos verdes, que são mais eficientes por terem a mesma coloração das folhagens. Gente, os gafanhotos de cor verde, eles são sim mais eficientes que os de cor de rosa, mas isso não tem nada a ver com a concorrência por alimento, e sim por conta da
digamos assim, da luta pela sobrevivência, né? Então a letra B está incorreta. Letra C. Destacam-se visualmente e são facilmente encontrados e predados, enquanto gafanhotos verdes se camuflam na natureza. Então, gente, a 10ª questão, alternativa corretíssima, é letra C, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse assunto. Espero que esse assunto tenha sido esclarecedor. E não esqueçam, o homem não veio do macaco. Homem e macaco têm um ancestral em comum. E é isso que diz a teoria da evolução. Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem e até a próxima.